Vamos abrir a nossa Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 31. Mateus, capítulo 25, do verso 31 até o verso 34, e depois do verso 41 e o verso 46. Amém? A palavra de Deus é para você que está bem com Deus, para você que está buscando o Senhor, para você que está se santificando. Mas a palavra de Deus também é para você que está longe de Deus, que está brincando de ser crente, que não está buscando o Senhor. A palavra de Deus é para todos nós. Mateus 25, a partir do verso 31, o tema de hoje é o juízo final, ou o grande julgamento de Deus. Nos diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Verso 46. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Vamos todos ler juntos o verso 46. Irão estes. Irmãos, o juízo final, a Bíblia fala desse assunto como uma coisa que vai acontecer. Isso é uma realidade. O juízo final não é um conto de fadas, não é folclore. É uma realidade. Quando nós olhamos para alguns de nós, cristãos, dá a entender que alguns cristãos não estão acreditando no juízo final, através da vida que estão levando. Demonstra que não estão preocupados com o juízo final. Mas quando nós nos deparamos, irmãos, com textos como esse aqui, onde deixa bem claro que o dia do juízo vai resultar em castigo eterno para aqueles que não se submeteram ao senhorio de Jesus Cristo. Castigo eterno para essas pessoas. O texto é bem claro, irmãos. Nos diz aqui, voltando a recapitular o texto que nós lemos, nos diz que o Filho do Homem vai voltar na sua majestade. Com ele todos os anjos. Ele se assentará no trono da sua glória. Todas as nações, todas, irmãos, todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele vai separar um dos outros. E ele ilustra aqui como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Ele vai pôr as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. No verso 34 diz que o rei, Jesus é rei. Ele dirá aos que estiverem à sua direita, lembrando que direita estão as ovelhas. Ele dirá para as suas ovelhas, no dia do juízo final, o que o rei dirá? Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, irmãos, o reino de Deus está preparado, pronto para receber as ovelhas. Mas no verso 41, nos diz que o rei também dirá para aqueles que estão à sua esquerda, que são os cabritos, os bodes. O rei dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
O verso 46. Irão estes, os que estão à esquerda, para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Lembrando que justo aqui, irmãos, não são pessoas boazinhas, porque não existe ninguém bonzinho aqui nessa terra. Justos aqui são justificados. São aqueles que foram justificados pelo sangue de Cristo Jesus. Não há ninguém bom. Justo aqui não tem nada a ver com as nossas obras, com os nossos méritos. Justos, volto a dizer, são aqueles que foram declarados justos por Deus, por causa da fé que tiveram em Jesus Cristo, por conta do arrependimento de seus pecados. Essas pessoas são declaradas justas. É isso que nós encontramos aqui. No Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 88, falando a respeito desse assunto, o Catecismo diz o seguinte: imediatamente após a ressurreição, virá o juízo geral e final dos anjos e dos homens, de cujo dia e hora homem nenhum sabe, para que todos vigiem, orem e estejam sempre prontos para a vinda do Senhor. Vejam o que o catecismo nos ensina. O catecismo nos ensina que haverá sim um juízo para todos, até mesmo para os anjos haverá um juízo. E nenhum homem sabe qual será o dia do juízo. Para quê? Para que todo homem vigiem e orem e estejam sempre prontos para a vinda do Senhor. Temos que orar, temos que vigiar, temos que estar prontos para a vinda do Senhor, que pode ser a qualquer momento. É por isso que eu disse logo na introdução que a palavra de hoje é para aqueles que estão buscando a Deus e é para aqueles que estão brincando de ser crente. Você está brincando com fogo, meu amigo. Você está brincando com fogo. Você que está vivendo uma espiritualidade de alguma maneira equivocada, errada. O juízo de Deus virá. O castigo do Senhor virá. O fogo descerá. A ira de Deus se manifestará. Deus não quer que você fique à esquerda dele. Deus quer que você fique à direita dele. À esquerda são os desobedientes. À direita são os obedientes. À esquerda são os bodes. À direita são as ovelhas. E a pergunta que não quer se calar é essa: quem é você para Deus? Você é um bode para Deus ou você é uma ovelha? Nós podemos então dizer, irmãos, à luz da palavra de Deus, que nós já estamos sim na contagem regressiva para esse grande dia. Estamos em contagem regressiva. O dia da volta, o dia do juízo final está se aproximando. E muitos estão dormindo. Muitos estão dormindo. Muitos estão se esquecendo que haverá sim um juízo final. Haverá. É como está escrito aqui, irmãos, nesse texto, no texto base. Mateus 25, do 31 a 34, o verso 41 e o verso 46. Jesus voltará na sua majestade. Todos os anjos estarão com ele. E ele se assentará no trono da sua glória. Irmãos, Deus, ele já determinou, é isso que nós encontramos aqui, um dia, onde segundo a sua justiça, ele há de julgar o mundo inteiro. O texto é bem claro, todas as nações estarão ali, na presença do rei. Todos estarão ali. Todas as nações, todos os seres humanos estarão ali na presença do grande eu sou. E ele vai separar as ovelhas dos bodes. Ele vai separar. Ele vai fazer isso, irmãos. Mas eu quero trabalhar com vocês o texto de Mateus 16, 27. Por favor, abra a sua Bíblia em Mateus 16, 27. Esse é o texto que iremos trabalhar aqui nessa noite.
Mateus 16, 27. Glória a Deus, aleluia. Todos encontraram? Mateus 16, 27. Nos diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo suas obras. Podemos repetir esse texto juntos, irmãos? Amém? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Você consegue absorver a profundidade desse texto? Tem muitas verdades para serem ditas aqui nesse texto. A primeira verdade é que esse texto fala de o Filho do Homem. Jesus aqui, ele é chamado de o Filho do Homem. Por que que Jesus é chamado de Filho do Homem? O que isso significa? Isso aqui, irmão, se trata de uma referência profética, de um Deus que se tornaria homem, de um Deus que se tornaria homem e sofreria no lugar dos pecadores, de um Deus que se tornou homem e que teria o ministério na terra, de um Deus que se tornou homem e que morreria no lugar de pecadores, de um Deus que se tornou homem, mas que morreria no lugar de pecadores e ressuscitaria para salvar pecadores. Se trata de um termo onde um Deus que se tornou homem, que morreu e que ressuscitou, mas que também seria glorificado, seria exaltado, aleluia. Mas acima de tudo, irmãos, esse termo aqui, Filho do Homem, é uma referência sobre aquele que voltará para estabelecer o seu reino, o seu domínio eterno, onde nada nem ninguém poderá destruir. Quando Jesus se referia a ele mesmo várias vezes, chamando ele de Filho do Homem, ele está se referindo a uma profecia, a uma referência profética do livro de Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Por favor, nós vamos ler. Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Jesus, ele se refere a si mesmo como o Filho do Homem, por causa dessa profecia de Daniel, capítulo 7, verso 13 e 14. Daniel 7, do 13 ao 14. Amém? Vejam a profecia de Daniel, a visão de Daniel. Diz assim a passagem: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Ancião de dias aqui é uma referência a Deus, o Pai. E o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então fica evidente que Filho do Homem é uma referência a Jesus Cristo, e Jesus Cristo, ele se refere a si mesmo como Filho do Homem. Quando Jesus, ele dizia, eu sou Filho do Homem, ele estava dizendo, eu sou aquele que Daniel profetizou. Eu sou aquele que Daniel disse que seria me dado todo domínio, glória, reino, para que povos, nações, homens de todas as línguas me servissem, e o meu domínio eterno, que não passará, e o meu reino jamais será destruído.
Aleluia. Aleluia. Voltando para Mateus 16, 27, irmãos. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui nessa passagem uma referência a Jesus Cristo como Filho do Homem, como aquele que vai retornar. Jesus, ele vai retornar, irmãos. Eu não vejo a hora disso acontecer. Ele vai retornar. E quando ele retornar, ele retornará como Filho do Homem. Ele retornará para julgar o mundo. E aqui cai por terra aquela falácia dos ateus. Se Deus existe, por que Ele permite tanta guerra, tanta violência e tal, e tal, e tal, e tal? Não, querido. O problema é que você quer que Deus faça alguma coisa agora. Ele vai fazer, mas na hora dele, no tempo dele. E Ele vai acabar com toda essa guerra, com toda essa violência, com toda essa pecaminosidade, com toda essa imoralidade. Ele vai jogar por terra tudo isso. E Ele vai estabelecer o reino dele, aleluia, o reino dele. Então, a primeira coisa que nós encontramos aqui em Mateus 16, 27, é que Jesus, ele é o Filho do Homem, aleluia. A segunda coisa que nós encontramos aqui nessa passagem, é que ele voltará na glória de seu Pai. Vamos repetir isso? Jesus voltará na glória de seu Pai. Isso aqui me põe de joelhos, porque é difícil de explicar isso aqui. Não é fácil explicar sobre a glória de Deus. E o texto está dizendo que quando Cristo voltar, preste bem atenção, você que está brincando de ser crente. Quando Cristo voltar, Ele vai voltar na glória do Pai. Quando nós estudamos sobre a glória de Deus, essa palavra glória, a melhor referência que nós encontramos é beleza. E aqui não resolve muito o nosso problema. Porque da mesma forma que não dá para descrever glória de Deus, também não dá para descrever beleza. Descreve para mim beleza. Não dá para descrever. Mas Deus é a coisa mais bela que existe neste universo. Não tem nada que foi criado que é capaz de nós olhar para isso e comparar com a beleza de Deus, com a glória de Deus. Deus é muito maior do que a terra, do que a natureza. Deus é muito maior do que os oceanos e de que toda a beleza que há no oceano. Deus é muito mais belo do que as estrelas. Deus é muito maior do que o sol. Deus é muito maior do que as galáxias. Deus é muito maior do que todo o universo. Não dá para descrever Deus. O que temos é essa referência sobre beleza. Deus, ele é belo, aleluia. Mas se não dá para descrever, nós podemos, no mínimo, entender um pouco sobre isso, usando como referência Isaías capítulo 6, verso 3. Nós vamos encontrar uma outra palavra que podemos utilizar para entender um pouco da glória de Deus. Amém, irmãos? Isaías 6,3 nos diz assim. Para entendermos um pouco sobre isso, nós temos essa referência de Isaías capítulo 6, verso 3, que diz assim: e clamavam um para os outros, aqui falando sobre os anjos que estão em volta do trono de Deus. É Isaías tendo a visão do trono. Amém, irmãos? O contexto aqui é esse. É Isaías olhando para o altar de Deus, o trono de Deus. Ele está tendo uma visão do trono de Deus e ele contempla anjos em volta do trono. E ele aqui registra o que esses anjos estão dizendo. E clamavam um para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Desse texto aqui, irmão, nós podemos definir que a glória de Deus é a manifestação da beleza, da santidade de Deus. A glória de Deus, irmãos, nós podemos dizer que Isaías aqui, de uma forma muito limitada, porque não dá para descrever a glória de Deus, mas o que dá para entender é que a glória de Deus é a manifestação da beleza da sua santidade. Ou seja, Deus é pura perfeição.
Ele é totalmente puro, ele é totalmente santo. E quando Cristo voltar, Cristo voltará, preste bem atenção, Cristo voltará, irmãos, exalando a beleza da santidade de Deus. Isso será uma coisa tão impressionante, irmãos, que no livro do Apocalipse, capítulo 6, o versículo 14 e o verso 16, o apóstolo João, ele teve uma visão, uma revelação de como os ímpios, os bodes, irão se comportar quando vê aquele que está retornando na glória do Pai. Aleluia. Eu quero ler com vocês essa passagem de como os ímpios irão se comportar quando verem Jesus voltando na glória do Pai. Apocalipse 16, ou 6, verso 14 ao 16. Não tem nada que foi criado, irmãos, que nós podemos dar como referência para ilustrar a beleza da santidade de Deus. Nada. Não tem nada na terra capaz de nós tomarmos como um exemplo, uma referência sobre a santidade de Deus. Mas esse texto aqui que nós vamos ler nos fala um pouco sobre como será o dia do retorno de Jesus Cristo, a sua volta, e como os ímpios se comportarão nesse dia, porque eles verão a glória de Deus através de Jesus Cristo. O texto diz assim, a partir do verso 14: o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Dá para ter uma ideia? Você dá para ter uma ideia disso aqui? Ou sua mente está tão obscurecida pelo pecado que você não consegue nem sequer perceber a dimensão do que está escrito aqui? Sua mente está tão mundana, tão ligada nas coisas do mundo, que você não consegue perceber a dimensão dessa primeira parte que nós acabamos de ler. Quando ele voltar, o céu vai fugir. O céu, irmãos. O texto diz que quando ele voltar, o céu vai se recolher como um pergaminho quando se enrola. O céu. Então todos os montes, primeiro é o céu. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Quando ele voltar, irmãos, até os montes vão se mover. As ilhas vão se mover. Se o céu, montes, ilhas irão se mover do seu lugar, imaginem a raça humana. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia, dia da ira deles. Quem é que pode suportar? Quem é que pode subsistir? Quem é que pode suster-se? Quem, irmãos? Eu sei que hoje, pregando essa palavra aqui, nós nos deparamos com muitos corações endurecidos. Mas naquele grande dia, meu querido, você vai derreter igual vela na presença dele. Ele voltará na glória do Pai. Não dá para descrever, irmãos, mas dá para ter uma ideia de como vai ser isso aqui. Amém? Ei, não brinque de ser crente. Não brinque de ser... A ira de Deus é uma coisa terrível. Então é isso que nós encontramos aqui em Apocalipse 6, 14, 16. Dá para ter uma ideia do que significa Jesus Cristo retornar na glória do Pai. A terceira verdade que nós encontramos aqui, voltando para Mateus 16, 27. A terceira verdade é que Jesus Cristo, quando ele retornar, ele não vai retornar sozinho. Ele vai voltar com todos os anjos. Todos os anjos do céu estarão ao lado de Jesus. Ao lado de Jesus. Quando Cristo voltar.
Ele vai voltar, irmãos, como filho do homem. Ele vai voltar na glória do Pai. E ele vai voltar com todo o exército de anjos com ele. Todos os anjos estarão ali com Jesus. Irmãos, neste dia será um dia glorioso para uns, mas será um dia terrível para outros. Para aqueles que estão orando, para aqueles que estão vigiando, será um dia maravilhoso. Mas para aqueles que estão brincando de ser crente, será um dia terrível. Porque todos esses anjos, eles terão duas funções nesse dia. Quando Cristo voltar, estará com ele os anjos. Estes anjos vão separar as pessoas, vai separar o rebanho. São os anjos que irão separar os bodes das ovelhas. São estes anjos que farão esse trabalho. São esses anjos que farão esta obra. Eles vão separar quem verdadeiramente serve a Deus e aqueles que não servem. Aqueles que servem a Deus, os anjos colocará à sua direita, a direita de Jesus. Mas aqueles que não servem, os anjos colocarão à esquerda de Jesus. E quando todos estiverem separados, o rei então dirá para aqueles que estão à sua direita: vinde bendito do meu Pai, aleluia. E para aqueles que estão à sua esquerda, Jesus vai chamar de malditos, malditos. Preparados para vocês está o fogo eterno. Os anjos estarão acompanhando Jesus. E Mateus 24, do 30 ao 31, vai detalhar para nós a função desses anjos. Mateus 24, do 30 ao 31, diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, vão lamentar. Hoje eles fazem piadas com a nossa fé, do nosso Cristo, fazem piadinhas, escandalizam. Eu quero ver onde estarão aqueles atores de Porta dos Fundos nesse grande dia. Aqueles que colocaram Jesus como gay, quero ver onde é que eles estarão nesse dia. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão, todos verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Todo olho verá, mas não vai ver ele montado em um jumentinho, não. Se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder, aleluia, e muita glória. Jesus voltará com poder e muita glória. Não dá para descrever em palavras isso aqui, irmãos. Mas eu só sei de uma coisa, aleluia. Jesus vai exalar tanta santidade, tanta glória, tanto poder, que estes que hoje falam mal de Jesus, falam mal da nossa fé, eles tentarão se esconder. Eles vão lamentar. Aqueles que no carnaval, antes da pandemia, colocaram lá o demônio vencendo Jesus. Irmãos, eles lamentarão neste dia, porque a ira de Deus cairá sobre eles, aleluia. Cairá sobre eles. Cairá sobre eles, irmãos. Então o texto aqui é bem claro para nós. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Verso 31. E ele quem? O rei, enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais, os anjos, reunirão os seus escolhidos, aleluia, dos quatro ventos, aqui é os quatro cantos da terra,
de uma a outra extremidade dos céus, oh glória. Estes anjos aqui que estarão acompanhando Jesus em seu retorno, em sua volta, reunirá os eleitos do Senhor, os eleitos de Deus que estão sobre os 4 cantos da terra. Os anjos sabem quem são eles, e recolherão os eleitos de Deus, aleluia. Aqueles que nunca dobraram os seus joelhos para essa safadeza, para essa imoralidade, para essa pecaminosidade, mas aqueles que resistiram, ficaram firmes, ficaram de pé contra o pecado, ficaram de pé contra Satanás, ficaram de pé contra essas ideologias. Os anjos recolherão estes na caixa, na valaia, surandalai. E em quarto lugar, e a quarta verdade que nós encontramos aqui, em Mateus 16, 27, é que Ele recompensará cada um segundo as suas obras. Qual será a recompensa? A recompensa é céu ou inferno? Céu ou inferno? A recompensa é essa, céu ou inferno? Como saber se vai ser céu ou inferno para nós? Vai depender das obras. E quais obras são essas? Alguns acham que são serviços sociais. Ei, serviço social não abre a porta para você. A porta do céu não abre para aquele que faz serviços sociais, obras sociais. Não são obras sociais que salvam alguém. Não é dar esmola, essas coisas. Não é isso que a Bíblia está se referindo quando fala de obras. Não. Efésios capítulo 2, versículo 9, nos diz que não é por obras, aqui obras humanas, não é por obras humanas que alguém vai ser salvo, para que ninguém se glorie. Não são obras humanas que salva, não são serviços sociais que salva, não são obras de caridade que salva, não. Essas obras aqui são obras que provam que verdadeiramente nos arrependemos de nossos pecados e entregamos a nossa vida para Jesus. As obras que nos salvam, repito, são obras que evidenciam o nosso arrependimento, são obras que evidenciam nossa espiritualidade, são obras que evidenciam que verdadeiramente pegamos a nossa vida e entregamos ela para Jesus. Não são obras sociais. Essas obras, elas estão aqui em 1 Pedro, capítulo 1, verso 22. O texto é bem claro. Jesus vai recompensar cada um segundo as suas obras. Que obras são essas? Precisamos dessa resposta, precisamos desse conhecimento para que nós não sejamos colocados pelos anjos à esquerda de Deus, mas à direita de Deus. Compreende isso? 1 Pedro 1, 22 diz assim, vamos descobrir que obras são essas. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, primeira. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Essas são as obras que irão testificar a recompensa eterna no céu para alguém. Ou seja, obediência à palavra, obediência à verdade, obediência aos mandamentos e amor ao próximo. Essas são as obras que salvam alguém. Essas são as obras que salvam alguém da ira de Deus. Essas são as obras que salvam alguém do juízo final. A obediência à palavra e o amor pelas pessoas. O amor pelas pessoas. E não é esse amorzinho não, irmão. É amor de verdade. É amor sincero. É amar de todo o coração. Pelo amor de Deus, que cristianismo é esse? Que não ama de verdade. É interessante que quando nós falamos de amor sincero,
Nós sempre queremos colocar o dedo para os outros e nunca para nós. Nós queremos dizer que os outros não nos amam. E você? E você? É fácil pegar uma verdade como essa e sair atirando para os outros. Eu quero ver você pegar essa verdade e dizer: isso aqui é para mim. Eu não estou amando de verdade. Eu não estou tendo comunhão com esse povo aqui. Eu não tenho comunhão. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Duas obras são importantes aqui. Quais são elas, irmãos? Obediência à palavra e amor ao próximo. Isso aqui, essas duas obras se resumem aos mandamentos de Jesus. Sabia? Se resume aos mandamentos de Jesus, porque em João 14,15 está escrito assim, João 14,15: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, quando 1 Pedro 1,22 está escrito sobre obedecer à verdade, está falando sobre amar a Deus. Quem ama a Deus prova que ama através da obediência aos seus mandamentos. Não tem como alguém dizer que ama a Deus, mas não obedece os seus mandamentos. Isso é um equívoco. Se eu digo que eu amo a Deus, eu provo através da obediência à sua verdade, através da obediência à sua palavra. Então, as obras que eu tenho que ter, as obras que você tem que ter, as obras que a igreja tem que ter para ser salva. Ei, eu estou falando de salvação, meu querido. As obras que precisamos ter para sermos salvos são essas: obediência a Deus e amar ao próximo. Sem amor a Deus, sem amor ao próximo, não tem salvação para ninguém aqui. Não tem. Eu já vi irmão aqui falar mal do outro, irmão. Fala mal. Eu sei para onde é que você vai. Sei exatamente qual será a sua recompensa se você não se arrepender. Você não vai ficar à direita de Deus. Você vai ficar à esquerda. Você não vai ser chamado de bendito, você vai ser chamado de maldito. O céu tu não entra, seu lugar é no fogo. Para aqueles que não amam, para aqueles que não perdoam. Irmão, nossa igreja não é perfeita. E se tu achar uma igreja perfeita, não entra lá não. Não entre não, porque você vai estragar aquela igreja. Não. Você sabe por que a nossa igreja não é perfeita? Por causa do fruto do Espírito. Como é que eu vou colocar em prática o fruto do Espírito se eu estou em um lugar onde todo mundo é gente boa e todo mundo é bacana? Quando no fruto do Espírito está escrito lá que eu tenho que amar, que eu tenho que ser paciente, que eu tenho que ser longânimo, que eu tenho que ter mansidão, é porque Deus já sabe que eu vou lidar com pessoas que vão pisar no meu pé, que vão pisar no meu calo, e então eu tenho que mostrar que eu sou crente de verdade, exercendo o fruto do Espírito. Portanto, irmãos, o inferno, como recompensa, será para aqueles que não amam a Deus. O inferno será a recompensa para aqueles que não obedecem à palavra de Deus. O inferno será recompensa para aqueles que não amam o próximo com verdade, com sinceridade. O inferno será recompensa para aqueles que não amam de todo o coração. Já o salvo é aquele que irá escapar da condenação eterna. São aqueles que através da obediência à palavra de Deus, são aqueles que através do amor a Deus, são aqueles que através do amor ao próximo, do amor sincero ao próximo, provam, testificam, aleluia, de que verdadeiramente um dia se arrependeram dos seus pecados. Prova que realmente entregaram a sua vida para Jesus. Aquele que não ama o próximo nunca se arrependeu dos seus pecados. Aquele que não obedece a palavra nunca se arrependeu dos seus pecados. Aquele que não perdoa nunca se arrependeu dos seus pecados. Nunca de fato entregaram a sua vida para Jesus. Porque a Bíblia deixa bem claro que quando alguém se arrepende dos seus pecados, quando alguém entrega a sua vida para Jesus, essa pessoa se torna uma nova criatura. Uma outra pessoa.
uma pessoa completamente diferente. Completamente diferente. É isso que nós encontramos aqui, irmãos. Mateus 16, 27. Essas grandes verdades que encontramos aqui nesse texto. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos. E então recompensará cada um segundo as suas obras. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Fiquemos em pé, por favor.